Tenha bom ânimo, pois Deus te entregará a promessa. Tenha bom ânimo, pois Deus te entregará a promessa. Glória a Deus, queridos, paz do Senhor. Venha trazer mais uma ministração para o Sábado dos Sonhos. Eu já tinha tirado algumas palavras aqui ao Senhor, pedindo ao Senhor, em sorteio. E a palavra que saiu foi o livro de Josué, capítulo 1. Amém? Que nós vamos agora meditar na palavra. Eu peço desde já aqueles que não são inscritos, se inscreva, deixe o seu like, comentem, compartilhe nas suas redes sociais. Ministração do Sábado dos Sonhos é cumprimento, queridos, de uma obediência, um chamado do Senhor, falar de sonhos aqui, porque Deus trabalha com sonhos, principalmente na infância. Muitas palavras que eu postei no canal foi palavras que Deus me deu na minha infância, O Sábado dos Sonhos também é voltado de algo que Deus trabalha há muito tempo na minha vida. Deus trabalha isso, eu digo que eu conheço desde a minha adolescência. O Senhor me deu o livro no final da minha adolescência, que eu tinha acho que uns 18, 19 anos. Compartilhei na igreja que o tema era: deseja ter um casamento abençoado, primeiro tenha um relacionamento com Deus. Tanto que eu já compartilhei um livro aqui que se chama O Encontro de Almas, preparado desde a fundação do mundo. Amém? Então Deus ele realiza sonho de criança. Eu digo por experiência que o meu sonho profissional ele se realizou algo que Deus colocou na minha infância. O batismo do Espírito ele realizou eu já pedi a Deus com 9 anos de idade. Então ele trabalha muito assim na nossa vida. Então, ele realiza sonhos que ele coloca e ele trabalha no coração puro, porque o coração da criança é puro. Então, a gente tem que ter esse coração para herdar o reino do céu, para herdar a promessa. Não tem como. Amém? Por isso que a maioria da classe cristã zomba da vida sentimental. E principalmente os ímpios, Porque eles não têm conhecimento de Deus, não têm experiência com Deus. Amém? E não valoriza o encontro preparado por Deus. Vamos fechar os olhos. Senhor Deus e Pai, neste momento eu quero consagrar cada Ruth, Pai, cada Boaz representado e aqueles que virão pelo testemunho de Cristo. Senhor, que o Senhor ministre por meio de mim, Pai, porque eu nada sou e nada tenho. Senhor, eu peço misericórdia neste momento sobre a minha vida, sobre a vida de cada mulher, de cada homem, Pai, que vai assistir esse vídeo. Ó Senhor, eu profetizo como está escrito, Pai, em Ezequiel 37. Ó Deus, nesse tempo de marchar, eu profetizo aliança, eu profetizo vestido de noiva, eu profetizo véu e grinalda, eu profetizo terno, eu profetizo sapatos, eu profetizo cartório, eu profetizo a esperança, Pai. Sim, Pai, tudo que está seco, tudo que está morto, venha ter vida, porque a palavra do Senhor traz vida, a Tua palavra traz esperança, Pai. Confiamos no Senhor, na Tua palavra, e sem Ti nada podemos fazer. Traz alegria, Pai, nos corações que estão tristes, traz alegria, Pai, e ânimo naqueles que esperam no Senhor. Eu profetizo, Pai, vem sobre os 4 ventos, ó Pai, sopra os 4 ventos na vida dessa mulher, Pai, na vida desse homem, Pai, que vai assistir, que vai ouvir esse áudio, Pai, em nome de Jesus, Pai. Faça a tua obra, Pai. Aleluias. Vai gerando filhos aqui, Pai. Xaracanta, labanassou. Vai gerando filhos, ó Pai, que são maridos, porque filhos é vida de casada. O que o Senhor gerou no nosso ventre é justiça. Gera justiça, Pai. Sim, Pai. Leve aqui mulheres, Pai, no vale da decisão, Pai. Quando o Senhor, Pai, vai decretar ali o juízo, Pai, a tua vontade. Em Isaías 41, 21 e 22 diz: apresentai a vossa demanda ao Senhor, anunciai o início e fim dessas coisas. Então, Pai, traz o fim disso, traz o decreto disso, Pai. Temos esperado no Senhor, Pai. Santifica-nos, ó Pai, santifica os nossos cônjuges, ó Pai. Ó Deus, nos capacita, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Em nome de Jesus.
e vocês digam amém. Então, queridos, o Senhor, ele fala com Josué, capítulo 1 aqui, e o anima. Vamos ler aqui a partir do verso 3 e vamos meditar em alguns versículos. Não vou ler tudo, senão delonga demais o vídeo. Verso 3: Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Eu não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte a tua boca o livro desta lei, antes medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo para onde quer que andares. Vamos aqui para o verso 11. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. Vamos parar aqui, tá, queridos? Então, eu li aqui alguns versículos e Deus, ele incumbe, né? Ele dá essa responsabilidade de Josué, né? Como líder, no lugar de Moisés, de tomar posse da terra prometida. Amém? Que conhecemos também como Canaã. Me corrijam, né? E aqui, Josué, ele recebe algumas instruções de Deus. A primeira coisa que Deus fala, e vamos aplicar para a vida sentimental, é que essa terra, ela já existe. Amém? Então, o que já existe na vida sentimental? O seu matrimônio, o seu cônjuge, os filhos que virão. No livro do Senhor, Salmo 139, o Senhor já me dizia isso há muitos anos, há uns 10 anos, foi o início da minha conversão. Porque Deus vai trabalhando em nós, né? De graça em graça, de glória em glória. Então, a primeira coisa que Deus fala é que já existe a terra. Então, temos que ter em mente para a vida sentimental que essa terra, ela já existe. Essa promessa já existe antes da fundação do mundo. A diferença é que os que tomam posse são aqueles que guerreiam no mundo espiritual, aqueles que se posicionam e ouvem a instrução de Deus. E quem hoje é o nosso líder principal, além dos conselheiros que Deus levanta, é Cristo, é o Espírito da verdade. Amém? O Espírito da verdade, nós temos que pedir Ele, nós temos que pedir os dons do alto. Amém? Porque geralmente os líderes espirituais, eles exercem os dons e devemos discernir os dons. Buscar o dom de discernir os espíritos, para que você não siga qualquer conselheiro, principalmente os guardas das vinhas, que está em Cantares 2,15, que vemos aí na mídia, que eles não têm testemunho, eles não têm dor de parto, eles não trabalham. Amém? Então, Deus, ele capacita pessoas para a obra dele. Porque na maioria das vezes, quem ele chama não quer o chamado. Igual Moisés, né? Então, queridos,
aqui no verso 3 já fala, todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Então, essa questão de pisar a planta é o que? É tomar posse. Amém? Então, como a gente vai tomar posse de uma terra? Exemplo, do matrimônio, do cônjuge, que não tem a ver somente com um casamento, mas uma descendência santa. Porque quando você é santificado na verdade, tudo aquilo que pisar a planta dos vossos pés vai dar fruto. Porque Deus te abençoou. Josué era um homem abençoado por Deus. Terra tem a ver com coração, tem a ver com casa, tem a ver com intimidade. Então, pé tem a ver também com evangelho. Então, onde você tem levado o seu testemunho, não somente com palavras, mas atitudes? O Senhor, Ele fala que onde pisar a planta, e Deus, Ele dá uma extensão de terra ali, desde o deserto até o Líbano. Verso 4. E outra coisa, toda a terra dos heteus, dos Eus, dos inimigos de Deus. Então Deus, Ele dá a posse da terra, Ele vai tirar do ímpio e vai dar para o justo. Porque a terra pertencia aos inimigos de Deus, só que Deus, Ele dá estratégia para tomar a terra. Então quer dizer isso, Deus, Ele vai tirar os cativos, que muitas vezes a maioria dos maridos aqui estão cativos em alguma coisa do mundo. Estão cativos às vezes em imoralidades, sexuais, estão cativos com a mulher estranha, estão cativos no jugo da religião, estão cativos no mundo, isolados, sozinhos. E Deus disse, não é bom esse homem ficar cativo. Não é bom esse homem ficar só. Eu farei uma mulher que lhe seja idônea. Eu farei uma mulher guerreira. Eu farei uma mulher que vai tomar posse. Eu farei essa mulher. Deus disse lá em Gênesis 2,18, eu prepararei essa mulher para tomar posse da terra, aplicando para a vida sentimental. Então Deus, Ele fala que essa terra é sua. Então Deus te mostrou a pessoa. Deus já falou que é seu. Só que ele está lá na terra do inimigo. Às vezes ele está opresso, às vezes ele não sabe quem é você. Só que Deus, Ele te mostrou, porque você tem o Espírito de Deus. Você é o escolhido para guerrear, a escolhida para guerrear. Porque Ele te chamou você, então Ele te deu essa responsabilidade, assim como a Josué. Amém? E se Ele te escolheu, é porque Ele te capacitou e vai te dar coragem, porque Ele escolhe. Só que ao mesmo tempo que Deus escolhe, Ele capacita. E ninguém poderá o quê? Verso 5, te resistir, porque Deus fala que Ele é contigo. Porque essa peleja não é sua, ela é do Senhor. Só que Deus, Ele fala, apenas tenha bom ânimo e te esforça. Esforçar o quê? Em orar. Esforçar em quê? Profetizar. Esforçar em quê? Em jejuar. Esforçar em quê? Viver em santidade. Esforçar em quê? Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Então, Deus, Ele ordena, no verso 7, tão somente te esforça, tem muito bom ânimo, para ter cuidado. Então, observa a lei. Cuidado, não coloque a tua mão. Cuidado, não fique ligando. Amém? De fazer conforme toda a lei de Moisés. E não te desvie. Não te desvie o quê? Do que Deus colocou no teu coração. Não te desvie, independente dos inimigos estar nessa terra. Porque ela te pertence. O casamento é seu. O marido é seu. Não do estranha. Não do inimigo, se ele está em vícios. Não, é teu. E Deus falou que você vai tomar posse, porque Ele está contigo. Isso serve para mim também. Para que prudentemente conduza onde quer que andares. E outra coisa que Deus fala, não aparte da tua boca o livro da lei. E para a vida sentimental é o quê? O livro de Cantares. Não aparte da tua boca o profetizar, sopra vento norte, vem vento sul, entre meu amado e meu jardim, e colha frutos excelentes. Porque ele vai dizer depois, já entrei no meu jardim, irmã minha, querida minha, amada minha,
para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme a lei e prosperar. Porque pelo ensino de cantares, pelo conhecimento, você vai prosperar nesse caminho. E Deus, ele fala, você quer tomar posse? Você está com vontade hoje de escrever a carta do sábado dos sonhos? Não, ele não fala isso. Olha o que Deus fala no verso 9. Não te mandei eu. Deus deu uma ordem, esperar para você tomar posse. Não te mandei eu, esforça-te. Esforçar em obedecer. Esforçar em ter ânimo, alegria. Não te espante, porque ele é conosco, onde quer que andemos. Então, independente dos inimigos, do mundo, das raposinhas que incomodam a vinha, como está em Cantares escrito, ele nos mandou, ele nos ordenou a esforçar. Não pode largar a batalha. Muitas têm largado a batalha espiritualmente. Deus já tem me mostrado aqui no nosso meio. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque a batalha cansa. Porque estamos numa guerra, enfrentando batalhas espirituais. A nossa luta não é contra a carne, mas principados e potestades. É um tempo de colheita. E Deus, ele está mandando a gente se esforçar. Ele está testificando que é para se esforçar. Eu tirei essa palavra em sorteio. Amém? E Josué, ele vai preparar o povo. Porque em 3 dias, 3 fala de processo. E aqui fala muito do número 3. Dentro de 3 dias passarei esse Jordão, para que tomeis posse. E tem uma palavra aqui, cercando os muros, no Josué 6, vai falar que eles vão tomar posse e vai tirar os inimigos dessa terra. Márcia, mas eu não sei como orar, porque a nossa guerra, a nossa militância, ela é espiritual. Então, como é que você guerreia? Orando, jejuando. Mas eu vou orar o quê? Você vai orar Salmos 91 e você vai orar palavras de decreto. E quais são as palavras de decreto? Senhor, eu tomo posse da minha terra, do meu cônjuge. Eu sou dele e ele é meu. Eu profetizo que as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha vida e nem a vida do meu esposo. Seja desligado no céu, assim como na terra, toda a astúcia de Satanás e da serpente. Senhor, seja lançado fogo, lança fogo contra os meus inimigos que têm tentado me desanimar. Seja desligado no céu como na terra, toda investida da sedutora, da estranha e da mulher imoral, aquela que não é amada. Senhor, tira do caminho do meu esposo, tira do caminho, homem que ouve da minha esposa, todo o cálice preparado no deserto. Senhor, que esqueça completamente ela, no caso ele, a maioria mulher, esqueça ela. Você vai profetizar palavras de decreto, porque é como espada no mundo espiritual. Porque a palavra, ela é espada, a palavra de Deus. Eu estou usando a palavra de Deus. Isaías 54. Toda arma forjada, toda língua preparada em juízo contra a minha vida sentimental não prosperará, nem contra a minha família, nem contra o meu cônjuge. Amém? Porque o orar é diferente de guerrear. Você ora guerreando com palavras de decreto. E outra coisa, você não pode guerrear se você não estiver em santidade. Se você não guardar, o seu corpo como sacrifício vivo. O seu corpo deve ser apresentado como um sacrifício vivo. Como é o sacrifício vivo? Abstenha dos desejos da mocidade. 1 Tessalonicenses capítulo 6. E quais desejos? Lascívia, beijar antes do casamento a quem não é o seu amado, sexo antes do casamento. Amém? Abstenha, palavras, de baixo calão. Abstenha dos desejos do mundo, porque são muitos. Porque Deus diz nesse tempo, apenas tenha bom ânimo e esforça-te, porque as guerras aumentam. Quando você está tomando posse, as guerras vão aumentar.
Só que Deus não mandou você parar. Ele fala, ele ordena, se esforça. Amém? Porque você vai tomar posse daquilo que é teu de direito, não do inimigo. Em outras palavras de decreto, Senhor, tira da mão de Satanás aquilo que é meu por direito desde a fundação do mundo. Em nome de Jesus, eu profetizo. E depois a Bíblia vai falar no capítulo 2 que Josué vai enviar espias e depois eles vão passar pelo Jordão. Amém? Então, Deus, ele dá a terra. Ele colocou os seus pés ali, sobre a terra. Amém? Porque você já tem espiado a terra. A terra é o seu cônjuge. A terra é a promessa. A terra é a descendência que virá. Pessoas que serão libertas. Pessoas que serão saradas pelo seu testemunho. Então o Senhor nos chama para não desanimar. Escreva hoje a carta de agradecimento pela vida de casada. Amém? Agradeça a Deus, porque o Senhor te livrou com mão forte do inimigo e nunca mais entregará o teu mosto, a sua colheita aos seus inimigos, que está lá no livro de Isaías 51, verso 1, ou Isaías 52, verso 1. Testifique lá, no máximo até o verso 2. Então Deus, ele não te entregará mais, porque em Isaías 54 está escrito, porque por um breve momento eu te deixei, mas com grande misericórdia me compadecerei de ti. E hoje o Senhor mais uma vez se compadece de nós, nesse sábado dos sonhos. Continue sonhando, continue escrevendo, sonhando, porque quando você escreve no caderno, você está profetizando, porque temos que ser igual criança. Eu lembro que na minha infância eu escrevia muitos livros, né? Muitos não, alguns, mas ali eu nem sabia que já estava escrevendo o sonho da minha vida sentimental. E temos que ser igual crianças, temos que, sim, criar esperança, ter ânimo, mesmo que o mundo esteja todo corrompido, e de fato está na área específica. O Senhor te chama, Ele trabalha com os que sonham, porque ficamos com os que sonham. Mas a palavra nos diz no Salmo 126, quando você medita, quando o Senhor trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião estavam como os que sonham. Quem voltou do cativeiro? Os nossos cônjuges. Porque estávamos sonhando. Eles voltaram por quê? Porque a gente estava sonhando. Repetindo, eles voltaram porque estávamos sonhando. Eles voltaram porque estávamos sonhando. Rabá, sorecanta, ela nasce. Porque estava sonhando. Aleluias. Porque Deus estava restaurando. Porque cativeiro fala de fim. Cativeiro fala de algo que não tem vida, igual a pessoa que está na prisão, não tem vida ali, não tem sonho, só que Deus, ele vai trazer. Então a nossa boca encheu de riso, o quê? Ânimo, e a nossa língua de cânticos, cantares de Salomão, encheu de riso e cântico. Então tem ânimo e medite em cânticos de Salomão. Então se dizia, grandes coisas fez o Senhor por nós, porque profetizamos. E o Senhor fala, a palavra, né, que é Jesus, faz-nos regressar outra vez do cativeiro, como as correntes do sul. Amém? E os que semeiam com lágrimas, cegarão com alegria, colherão. O que é cegar aqui, ó, nesse sentido? Para finalizar. Os que semeiam com lágrimas, colherão. Sofre dores e trabalho, ó filha de Sião. Miqueias, capítulo 4, se eu não me engano, verso 10. Tá? Sofre dores, então você semeou com lágrimas, você sentiu as dores, você passou o processo, você suportou com paciência no Senhor, agora vai colher com alegria. Amém? Porque é melhor você esperar em Deus. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará. Deus fala, sem dúvida nenhuma, com alegria.
trazendo seus molhos, porque você suportou a zombaria. Enquanto muitos estavam ali no deleite da mocidade, você estava esperando com santidade, você estava se posicionando. Assim como Jesus, ele suportou ali infinitamente a cruz dele. Deus nos deu a cruz, estamos suportando com o Espírito de Deus, porque Jesus, ele estava com o Espírito de Deus e nós estamos com o Espírito de Deus. Não estamos brincando de esperar, estamos obedecendo a ordem do Senhor, porque a vida é espiritual. Deus não vai te envergonhar, Ele vai te dar honra e eu profetizo e tome posse em nome de Jesus da sua honra, agora e para sempre. Amém? Fica na paz do Senhor, que essa palavra edifique a sua fé.